Meus irmãos, bom dia. Graça e paz do nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, então nós vamos continuar sempre aqui na exposição de Salmo. E hoje nós estamos no Salmo 14. Salmo 14. E o título desse sermão é Da Corrupção à Salvação. E a palavrinha para as crianças hoje, para os pais poderem falar, ao longo da semana, é corrupção. Meus irmãos, então, antes da gente iniciar com a leitura, vamos orar a Deus e aí depois a gente lê juntos. Ó Senhor, Deus, Pai Todo-Poderoso, nós te rogamos esta manhã, Pai Eterno, que o Senhor nos abençoe e que, ao entendermos um pouco mais esse Salmo 14, o Senhor possa produzir frutos em nós, que possamos colocar em prática a sua palavra, que não sejamos apenas ouvintes, Pai. Então, por favor, nós te pedimos, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, abra a nossa mente, que a nossa atenção seja somente para o Senhor agora, nesse momento, para que possamos aprender da sua palavra. Fala, Senhor, conosco através dela, porque nós precisamos, somos um povo necessitado de Ti. Nós te rogamos essas coisas, Senhor. Em nome de seu Filho, Jesus. Amém. Meus irmãos, então vamos ler aqui o Salmo, tá? Salmo 14. Primeiro versículo, diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Do céu, olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tornar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Meus irmãos, imaginem comigo uma seguinte situação que é muito comum acontecer. Um médico, ele dá um diagnóstico a um paciente. Então, o paciente ele chega tranquilo para poder fazer ali uma consulta de rotina, levar ali os exames que ele fez. Ele se sente bem, ele não vê nada de diferente ali na sua saúde, mas após o médico ele examinar ali os exames, ele vê algo grave. Então, embora o paciente não se sinta afligido ali por aquela enfermidade, existe algo interno nele, que por fora não mostra, não aparenta. Mas algo está ali que é profundo e que está corroendo por dentro dele. A notícia é um baque, né? Então imagina, por exemplo, quem recebe uma notícia de que está com câncer,
Uma pessoa à flor da idade, que está boa, que está cheia de energia, e quando vai levar lá, talvez, um exame de sangue, consta algo diferente ali. O paciente ele pode até, de alguma forma, negar a situação, não querer encarar a verdade. Mas só que ignorar só vai piorar a situação. E a questão, meus irmãos, é que o papel do médico é revelar essa realidade, para que ele possa vir com um tratamento e ter a esperança de cura, de salvação. Esse Salmo aqui, 14, meus irmãos, se os irmãos conseguiram reparar, é algo muito parecido conosco. É algo muito parecido conosco. Ele é como um diagnóstico da condição humana. Como o próprio título fala aqui, né? A corrupção do pecador e sua redenção. Por fora, podemos até parecer corretos. Por fora, podemos até parecer religiosos. Por fora, podemos até ser moralmente aceitáveis perante a sociedade. Mas a palavra de Deus, meus irmãos, nos mostra a verdade que muitas vezes não queremos enxergar ou não queremos admitir, que nós somos pecadores, já por natureza. Existe essa corrupção dentro do nosso coração, meus irmãos, que nos afasta de Deus, que é essa raiz que produz incredulidade, que produz oposição, que produz rebelião, que produz guerra contra o Senhor. E aí o salmista ele diz aqui bem claro, né? No primeiro versículo. Ele olha para a humanidade e ele declara: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Então, este salmo aqui, meus irmãos, ele é um espelho para que nós possamos olhar para ele. Ele mostra a nossa necessidade urgente de poder reconhecer a corrupção e de perceber a nossa incapacidade de buscar a Deus. De querer orar, de querer ouvir a sua palavra, de ter prazer de estar presente aqui. Então, meus irmãos, assim como no consultório, o diagnóstico ele pode assustar, porque você recebendo uma notícia que pode vir um baque para você e você naquele momento perder o chão. Esse salmo também pode fazer isso, mas também é o primeiro passo para a vida, porque nós vamos entender isso lá no último versículo. O Salmo 14, ele não termina nesse desespero, nessa corrupção que nós lemos aqui, mas numa esperança que existe, numa cura, numa salvação. Ele começa revelando essa doença do nosso coração, meus irmãos, mas também ele mostra a cura para isso. E a nossa afirmação teológica, meus irmãos, o resumo, desse sermão aqui hoje é: em sua corrupção total, a humanidade se opõe a Deus e ao seu povo, mas o Senhor promete salvação que virá de Sião para restaurar os justos. Nós vamos entender, meus irmãos, que olhando para esse salmo aqui, nós vemos que Deus ele não mascara essa realidade. Muito pelo contrário, ele expõe essa realidade para nós, que nós vimos aqui, mas só que ele também mostra a solução. E para a gente poder entender a mensagem completa desse salmo aqui, nós precisamos caminhar junto com Davi em 3 etapas. A primeira etapa é a marca da corrupção, dos versículos 1 a 3. A segunda etapa é a marca da oposição, dos versículos 4 a 6. E a terceira etapa é a marca da salvação, que é o versículo 7. Então, meus irmãos, vamos caminhando de versículo em versículo.
O primeiro versículo aqui, o primeiro ponto. Versículo 1. Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Então o salmista, ele começa esse salmo aqui, trazendo para nós a luz de como que está a realidade do coração humano, de um coração ímpio. Ele é chamado de insensato. Então aqui não se trata apenas de uma mera ignorância intelectual. Não é apenas isso. Mas, de fato, ele mostra uma insensatez moral e espiritual que o homem tem. Então, o insensato, meus irmãos, é aquele que rejeita deliberadamente o conhecimento de Deus, mesmo que isso esteja evidente na criação. E aí, meus irmãos, a negação de Deus mencionada aqui, ela não é uma negação pública, que fala, eu não creio em Deus, mas é no seu íntimo, porque notem, então, é em seu coração. Então, trata-se de viver como se Deus não existisse. Assim como o André falou ao longo da liturgia. Esse ateísmo prático, meus irmãos, é a raiz da depravação humana. Remover Deus da consciência humana, o homem ele se entrega a essa corrupção. Ele fica entregue a si mesmo, aos seus próprios desejos. Então o salmista ele afirma: corrompe-se e pratica abominação. A palavra aqui, meus irmãos, de corromper-se, ela traz um sentido para nós de degradação, de degeneração moral, algo apodrecido. Então a corrupção aqui, ela é universal que ele está tratando. Não é apenas alguns indivíduos, meus irmãos, mas é a raça humana como um todo, assim como nós vimos aqui, que nós lemos junto com o André, a nossa própria confissão diz ali no capítulo 6:2, sobre a queda do homem e o pecado e o castigo dele. Então, meus irmãos, é a consciência de que eles praticam abominação. Essa é a consequência. Praticam atos moralmente detestáveis aos olhos do Senhor. E esse versículo, meus irmãos, ele conclui assim: já não há quem faça o bem. Então, não se trata, meus irmãos, apenas de afirmar que o ser humano é incapaz de qualquer ato externo de bondade. Não se trata apenas disso, em relação ao próximo, mas que, diante da santidade de Deus, nenhum bem é genuinamente puro. Porque, por mais que os atos dessas pessoas sejam virtuosos aos olhos da humanidade, eles não têm a motivação correta, que é de glorificar a Deus. Então, portanto, eles carecem desse verdadeiro valor espiritual. E aí a gente entra para o versículo 2. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Então, aqui, o salmista agora, ele parte para a perspectiva de Deus. E aí ele usa essa linguagem antropomórfica. Não é que existe, de fato, ali o Deus ali que está olhando do céu. É mais para a gente poder entender. E ele examina e ele julga a vida dos homens. E aí, meus irmãos, a busca não é superficial de Deus. Ele busca o coração do homem para poder olhar quem de fato o busca, quem de fato o entenda. É uma busca sincera. E esse versículo aqui, meus irmãos, ele reforça essa incapacidade humana em sua condição natural de buscar a Ele, de entender a Ele, a Deus. O Senhor procura e Ele não encontra. Então, a implicação aqui desse versículo, ela é muito clara, porque a corrupção, ela não é uma exceção. Ela é universal.
Então, essa passagem aqui para nós serve para esse testemunho que nós temos aqui nosso de uma depravação total do homem. De modo que nenhuma parte, meus irmãos, da humanidade, deixada a si mesmo, possui essa disposição ou a capacidade de ir até o Senhor. Além disso, meus irmãos, se nós olharmos aqui a palavra buscar, ela sugere diligência, ela sugere desejo de querer. Não é isso que nós vemos. Então não é apenas ter um pensamento de que, tá bom, existe Deus. Mas é o fato de querer se relacionar com Ele, de buscar a Ele, de procurar a Ele de todo o coração. Porém, o diagnóstico divino que nós vemos aqui é que ninguém busca em si mesmo. Ninguém quer. E aí a gente entra no versículo 3. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então, Davi, ele conclui aqui esse primeiro bloco, reforçando essa universalidade da corrupção humana. A palavra aqui, extraviaram, é no sentido de que estavam no caminho e se desviou. O desviar aqui está no reflexivo. A pessoa quis se desviar. Estava no caminho correto, mas só que abandonou a vereda da verdade estabelecida por Deus. Então não se trata de um acidente, por um acaso. É algo deliberado, de não querer buscar, de querer se desviar, de querer o mal, de querer pecar. Então, essa repetição enfática aqui que os irmãos estão vendo, de que não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, elimina qualquer pretensão de exceção. Está todo mundo no mesmo barco. Então, o homem, meus irmãos, em sua natureza caída, ele não tem em si mesmo essa inclinação para a justiça de Deus. E aí, que nós vimos aqui no começo do nosso boletim, em Romanos 3, 10, 12, onde Paulo vai dizer, como está escrito, ele faz menção disso, desse salmo aqui. Não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram. E há uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ele cita aqui dizendo que tanto os judeus como os gentios, todos estão debaixo do pecado. Então, aqui, meus irmãos, a marca da corrupção, ela é universal. Todos estão debaixo desse mesmo veredito, debaixo do pecado, escravizados pelo pecado. Querem o pecado. Então, a corrupção, ela atinge o intelecto. Não há quem entenda. A corrupção, ela atinge a vontade. Não há quem busque a Deus. Ela atinge as obras. Não há quem faça o bem. E aí já nos conecta com o próximo ponto. O que essa corrupção vai implicar? A marca da oposição. Os versículos 4 a 6. Então, primeiro versículo aqui desse segundo bloco. Versículo 4. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo como quem come pão que não invocam o Senhor? Então agora o salmista ele se volta para os inimigos do povo de Deus, que perseguem o povo de Deus. E aí ele chama aqui de obreiros da iniquidade, ou seja, são pessoas cuja vida é marcada por fazer mal. E aí, olha o que eles fazem, Isso também, se a gente olhar em contraste com os primeiros versículos, do 1 ao 3. A ênfase era nessa corrupção universal. E agora ele destaca essa hostilidade que ela provoca, que é dirigida contra o povo de Deus. Mas só que, olha como Davi descreve essas pessoas.
aqueles que devoram meu povo como quem come pão. Ou seja, uma figura de linguagem bastante forte, dizendo que o povo de Deus é como se fosse um objeto, um alimento, que homens ali impiedosos vão lá e comem. Para querer mostrar essa crueldade natural que é quase instintiva do homem em querer praticar. É como se fosse algo comum do cotidiano, dos ímpios contra os justos. Então aqui, meus irmãos, não apenas revela essa corrupção geral do homem, mas essa disposição específica de querer se levantar contra o povo de Deus. Então, essa impiedade aqui, meus irmãos, não é apenas uma questão de vida que é moralmente desordenada, muito pelo contrário. Mas é de oposição direta a Deus, que manifesta esse ataque contra aqueles que lhe pertencem, contra o seu povo da aliança. O desprezo pela igreja é a prova mais clara pelo desprezo de Deus. E o versículo, meus irmãos, ele conclui afirmando que não invocam ao Senhor. A raiz dessa oposição contra o povo de Deus, ela está justamente aqui. Porque eles não buscam, eles não querem ter nenhuma relação qualquer com o Senhor. Não o reconhecem, não o buscam em oração. Então, esse aqui é o ateísmo prático do coração, lá do primeiro versículo, que se manifesta com essa hostilidade contra o povo de Deus. E aí a gente entra no versículo 5. Tornar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Então agora aqui muda, notem, a mudança de perspectiva. Novamente, de Davi. Embora os ímpios, meus irmãos, eles devoram o povo de Deus como pão, mas só que Deus está ao lado deles, dos justos. E chegará esse momento que eles serão tomados de pavor. Então, essa palavra, essa junção, né, esse grande pavor, não é meramente psicológico. Não é isso. Mas é uma consciência inevitável da presença da justiça de Deus com o seu povo. Eles não estão sozinhos. Então, esse pavor aqui é fruto dessa presença do Senhor. Mesmo quando os justos, meus irmãos, eles parecem frágeis, eles não revidam na mesma proporção, com armas, com força, com violência, diante dos ataques impetuosos dos ímpios. O Senhor está com eles e essa é a causa final desse terror contra eles. Que eles vão perceber isso. Então é como se Davi lhe dissesse aqui, meus irmãos, o mundo pode zombar dos crentes, mas chegará a hora e o dia que eles perceberão que Deus estava o tempo todo com o seu povo. E esse aqui, meus irmãos, essa expressão, né, Deus está com a linhagem do justo, mostra essa aliança de proteção entrelaçado com o seu povo. Enquanto os ímpios eles se levantam contra os fiéis, o Senhor se levanta a favor deles. Ou seja, esse levantar dos ímpios contra os fiéis é em vão. E aí a gente vê aqui no versículo 6. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Davi continua descrevendo essa oposição dos ímpios aqui. Eles tentam... Esse meteis aqui, a ridículo, é no sentido de frustrar o conselho. De querer barrar, de querer se opor, de querer se colocar como obstáculo. E aí o conselho aqui, meus irmãos, pode significar propósito, pode significar confiança, pode significar esperança. Então, ou seja... Obrigado, Will. Já vou tomar um gole aqui. Então, ou seja, os ímpios, eles zombam dos justos para
ridicularizar a fé deles. Então, para eles, meus irmãos, aos olhos do mundo, o fé dos crentes é tolice, porque imagine assim, você acredita, deposita sua confiança em algo que você não vê, que você acha que existe. Você está confiando em alguém que se dizia Deus, que morreu na cruz e que disse que ele ressuscitou. A gente não vê gente morrendo e ressuscitando para dizer como que está lá do outro lado. A gente não vê gente toda hora morrendo e ressuscitando. Então, para eles, isso é loucura. Então, ou seja, essa confiança, o propósito de Deus, esse conselho é sem valor para eles. Então, os ímpios, eles se esforçam para minar essa esperança como se eles pudessem anular esse apoio do Senhor. Mas, contudo, meus irmãos, olha a resposta final. O Senhor é o seu refúgio. Esse contraste, meus irmãos, ele é central para essa exposição aqui. Porque os ímpios, eles têm um poder aparente, parece que eles estão avançando, vencendo, aparentemente. Mas só que, como eu falei, a sua oposição ela é vã. Porque o Deus que criou o céu e a terra está com o seu povo. Então aqui não se trata apenas de uma promessa futura, meus irmãos, mas uma realidade presente que, mesmo em meio à oposição, Deus, o Senhor, é abrigo para o seu povo. Então, assim, meus irmãos, nos versículos 4 a 6, nós vemos a marca dessa oposição. Aqui. Os ímpios corrompidos em seu coração, e através dessa corrupção gera essa hostilidade contra o povo de Deus, e eles se levantam contra o povo de Deus, e aí Deus se levanta a favor do seu povo. Mas só que essa oposição é inútil por conta dessa proteção divina. E aí nos conecta para o terceiro ponto, que é a marca da salvação, que nós vamos ver essa proteção aqui. O que seria isso de fato, a gente destrinchando? Versículo 7. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Então, o salmo termina com esperança. Após descrever essa corrupção universal que nós vimos, dos versículos 1 a 3, dessa oposição que é gerada por conta disso, dessa implicação, dos versículos 4 a 6, agora ele conclui com essa expectativa de salvação, de esperança que vem do Senhor. Então, essa expressão aqui, tomara de Sião viesse já a salvação de Israel, Sião representa a cidade de Deus. O lugar de sua presença, o centro de culto da aliança daquele povo lá. E aí, meus irmãos, não é apenas uma referência geográfica ali que ele estava querendo dizer, mas também teológica, porque Sião simboliza essa intervenção de Deus. E aí, meus irmãos, depois de considerar essa perversidade dos homens e essa força de oposição que eles tinham, o salmista, ele levanta os olhos para o único socorro possível, a salvação que procede do Senhor, que procede de Deus. Então, essa súplica, ela é profética também porque ela aponta para uma redenção futura que foi plenamente cumprida em Cristo Jesus, que é o Senhor de Sião. E aí notem a seguinte frase: quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, aqui traz essa imagem de reversão de estado. De um estado de perseguição para um estado de salvação, de refúgio, de bênção. Então, restaurar aqui, meus irmãos, a sorte, significa libertar da opressão, de ter paz, de ter comunhão. Então, esse é um ato soberano de Deus, meus irmãos, e não um esforço humano. De que, vamos causar guerra também e que nós vamos vencer essa oposição. E aí, por fim, meus irmãos, já caminhando,
esse versículo ele conclui assim: então exultará Jacó e Israel se alegrará. Então aqui é essa alegria comunitária. Os povos alegres, contentes, felizes por conta da salvação do Senhor. Dessa restauração que ela não é individual, mas ela é coletiva. E aí todo o povo, ele acaba se alegrando com isso. Reconhecendo que a salvação vem unicamente de Deus. E aí, meus irmãos, esse salmo, ele começou descrevendo essa insensatez do ímpio, que nós vimos ali, né? Não há Deus, isso que eles diziam. E aí termina proclamando essa esperança no Senhor. Então, essa marca da salvação é justamente que em mesma corrupção, em mesma oposição, o povo de Deus encontra esperança na salvação no Senhor. E aí agora indo já para as considerações finais e aplicações, meus irmãos. O Salmo aqui, ele desenha esses versículos que nós vimos aqui. Essa corrupção universal que nós vimos no começo, essa oposição gerada, a salvação que ele proporciona. Em outras palavras, meus irmãos, Davi, ele nos apresenta essa realidade do pecado, que marca, meus irmãos, a mente, que marca a vontade, que marca as obras humanas. Mostra como essa corrupção, ela gera perseguição e hostilidade contra o povo de Deus, contra os humildes, contra o povo da aliança. Ele aponta para essa resposta de Deus em favor do seu povo, em salvação, com essa promessa que foi plenamente cumprida em Cristo. E aí, meus irmãos, esse texto aqui, ele confronta hábitos e atitudes que são muito atuais, que revelam a marca da qual esse salmo ele faz nos lembrar uma verdade profunda. Nós somos depravados por natureza. Somos pecadores por natureza. O nosso coração é marcado por essa corrupção e por esse desvio do caminho do Senhor, de Deus. Isso nos confronta, meus irmãos, sabe por quê? Porque mesmo que nem o André falou, mesmo a gente sendo crente, cristão, vem aqui aos domingos, a gente ainda tem que lidar com esse resquício dessa corrupção, agindo na nossa vida prática. Essa é a questão. Muitas das vezes a gente não vai negar a Deus abertamente, falando, eu não acredito em Deus, mas a gente nega com as nossas atitudes. Como, por exemplo, meus irmãos, isso acontece quando nós deixamos de engajar o nosso coração na vida da igreja. Tratando o culto, tratando a comunhão, o serviço como algo secundário. E não como uma prioridade na nossa vida. Acontece, meus irmãos, também quando nós vivemos em ansiedade e não descansamos do Senhor. Na sua providência, mostrando que no fundo nós agimos como se Deus ele não estivesse cuidando da gente. Quando nós guardamos rancor ou deixamos de perdoar algum irmão que só porque nos saudou, não nos deu um graça e paz aqui, ou porque nos cumprimentou, ou porque talvez nos respondeu seco ali no WhatsApp, porque às vezes ele estava ali ocupado e só podia mandar um ok para você e você já virou a cara. Revelamos que nós confiamos mais na nossa justiça do que na graça de Deus. Quando nós negligenciamos a oração, a leitura da palavra, como se nós estivéssemos dizendo que nós podemos caminhar neste mundo sem a direção da luz desse livro que ele nos deixou. Esse salmo, meus irmãos, nos mostra que a raiz de todos esses pecados aqui estão nessa tendência natural de nós querermos buscar a nós mesmos em primeiro lugar.
e não a Deus. Essa corrupção se manifesta, meus irmãos, hoje no nosso egoísmo. Dentro do nosso lar, quando o marido e a mulher já não estão mais engajados de querer sacrificar um pelo outro. Quando aparece o orgulho que nos impede de servir ao próximo, porque nós estamos mais preocupados com a nossa agenda, com o que nós vamos fazer aos sábados, aos domingos, com nós mesmos ao longo da semana, com o nosso conforto, com o nosso reconhecimento, do que servir ao próximo. Surge, meus irmãos, a indiferença espiritual que nos leva, que nem o André falou, vir ao culto, estar com o corpo aqui, mas a nossa mente está lá. À tarde vai ter jogo. Quem que vai ser os titulares? Putz, eu queria fazer musculação. Poxa vida, eu queria estar naquele churrasco da família agora. No desânimo, meus irmãos, na frieza, que nos faz perder esse primeiro amor. Então são pecados reais, que todos nós conhecemos de perto, muito bem. Que nos revela ainda mais que nós precisamos ser transformados ainda mais pela graça de Deus. Mas só que o Salmo, meus irmãos, ele não termina em corrupção, que nem eu falei. Ele aponta para a esperança, para a salvação que vem de Sião. Então, em Cristo, Deus não apenas nos mostrou que é possível viver de forma diferente, mas que nos deu a vitória sobre a corrupção antes que ela nos dominava. Onde, meus irmãos, a falta de fé, ele nos dá o Espírito para nós crermos e descansarmos nele. Onde há egoísmo, ele derrama do seu amor em nosso coração, que nos faz olhar para o próximo. Onde há aquela frieza, aquela apatia, o Senhor faz reacender essa chama, esse brilho pelo Evangelho, por Cristo. Então a mensagem aqui, meus irmãos, é que mesmo que a corrupção nos cerque, a salvação já está operando em nós. E aí a aplicação é dupla aqui que eu trago hoje para os irmãos. Primeiro, devemos reconhecer esses nossos pecados concretos que ainda lutam dentro de nós. Essa indiferença, esse orgulho, esse rancor, essa negligência, falta de engajamento ou qualquer outro pecado que você identifique em seu coração. Esses pecados que querem ganhar espaço no nosso coração, e é pegar esses pecados e levar até a cruz de Cristo. Com arrependimento. Então, nós não podemos apenas reconhecer, tá, eu reconheço, eu sou um egoísta. Mas o Evangelho nos leva à ação. Não adianta a gente vir aqui, entrar num ouvido e sair no outro, e não promover ação em nosso coração. Numa apatia. Eu ouço as ilustrações, as pregações, mas eu continuo a mesma coisa, caminhando na mesma coisa. Na mesma batida, na mesma andada. Nós não somos mais definidos pela corrupção que herdamos, mas pela salvação que recebemos em Cristo. O pecado, meus irmãos, já não tem mais domínio na sua vida, porque agora você pertence a Cristo. Se você está em Cristo, você não é mais escravo da corrupção, mas agora você é filho da salvação. Você não está condenado a essa apatia espiritual, porque o Espírito Santo já está selado na sua alma. Já habita em você, você não está condenado a esse egoísmo, a esse pecado, porque o amor de Deus foi derramado em seu coração, foi transformado.
De um coração de pedra para um coração de carne agora. E uma nova criatura. Você não está condenado ao medo, porque Cristo já te deu a vitória. E o segundo ponto, meus irmãos. Levanta da sua cama com uma fé renovada. Sempre pensa nisso. Olhe, meus irmãos, para os seus pecados que ainda querem se levantar contra você, mas só que olhe mais ainda para Cristo, que venceu o pecado, que venceu a morte, que venceu o diabo no seu lugar. Viva com esperança, cresça em graça, se aprofunde mais em Cristo Jesus, no conhecimento dele, porque aquele que começou a boa obra em você, ele não vai te abandonar no meio do caminho. Ele há de completar até o último dia da sua vida. Então, meus irmãos, o Salmo 14, ele começa mostrando essa corrupção para nós. Ele termina nos levando a essa oposição que ela é vencida pela salvação no Senhor. E é nessa esperança que nós caminhamos, com os nossos olhos fixos no Senhor, na nossa salvação, na nossa fortaleza, no nosso Salvador, na nossa justiça, na nossa vida, que é Ele. Que o Senhor nos abençoe essa manhã, meus irmãos, que possamos refletir nisso. Vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te suplicamos, Pai, nós nos humilhamos aos teus pés para te pedir, Senhor, por favor, não nos faz apenas ouvintes, mas que a sua palavra possa produzir em nosso coração ação para sermos cristãos ativos, praticantes do Evangelho. Senhor Deus, por favor, se algo ainda está faltando em mudar em nosso coração, nós te pedimos, mude, por favor. Nos faça colocar em prática a sua palavra. Que possamos ver esses frutos em nossas vidas. Por amor do seu nome. Para que cada vez mais possamos ser parecidos com Cristo. E nós te pedimos em nome dele. Em nome de Jesus. Amém.